Olá, bom dia, boa tarde. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de geografia. Lembrando que o nosso assunto de hoje é Guerra Fria, mas na verdade o que nós estamos aqui buscando compreender é a ordem mundial da Guerra Fria. No decorrer dessa aula, eu espero que você perceba a questão da bipolaridade, né, da divisão do mundo em dois blocos. Então, foi uma guerra que aconteceu de 1945 a 1991. Então, o chamado mundo bipolar, ele foi caracterizado pelo período logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas desapontaram como as maiores potências mundiais. Isso tanto do ponto de vista de influência política, econômica, militar. Suas influências elas tiveram um desdobramento no mundo inteiro. Se vocês acompanharem aí no mapa, tanto pode ser no mapa do livro de vocês, né, lá na página 16, como aqui nesse que eu estou colocando aqui no vídeo, vocês vão ver as áreas de influência dos dois blocos. Então, após o final da Segunda Guerra Mundial, somente os Estados Unidos e a União Soviética, entre os países que foram assim os principais agentes da guerra, chegaram no final do conflito com suas estruturas produtivas. Mesmo eles tendo participado ativamente do conflito, eles conseguiram prosperidade econômica, eles conseguiram fortalecer o seu aparato militar, fabricaram armas nucleares, eles exerciam um controle, sobre alguns territórios. Porém, entre eles havia uma rivalidade muito grande, porque eles tinham políticas diferentes. Os Estados Unidos eram capitalistas, tinham política e ideologia capitalista, e a União Soviética, a URSS, tinha política e ideologia socialista. E esse fato provocou uma divisão entre eles em dois blocos, com ideologias distintas, e essa divisão ela ficou conhecida como cortina de ferro. Era uma expressão para designar a divisão entre os dois blocos. Muitas vezes a gente confunde a cortina de ferro com o muro que também dividiu a Alemanha Oriental e Ocidental. Mas o chamado Muro de Berlim, ele de fato foi uma divisão também entre os dois blocos, mas era uma divisão concreta. A expressão cortina de ferro, na verdade, é só uma representação simbólica para dizer que a divisão ela foi muito forte e era intransponível. Não dava para você estar circulando entre os dois blocos. Então, essa regionalização, caracterizada pelos discursos ideológicos, políticos e econômicos dos Estados Unidos e da União Soviética, aumentou as tensões entre as duas potências e acabou dividindo os países em três blocos. Os países chamados países do primeiro mundo, os países do segundo mundo e os países do terceiro mundo. Aí no mapa vocês podem ver, né, onde estão os países do primeiro mundo, esses que estão em verde, os países do segundo mundo que estão em amarelo e os chamados países de terceiro mundo, os que estão na cor vermelha. Quem são os países do primeiro mundo? São os países capitalistas desenvolvidos e industrializados, com avanço na produção de bens de consumo duráveis e não duráveis. Esses bens, eles tanto eram usados para o consumo interno do país, mas também para exportação, e eram países com baixa taxa de natalidade e mortalidade. Os países do segundo mundo eram os países socialistas, industrializados, com pouca tecnologia, com predominância na indústria bélica. Quando se fala de indústria bélica, é indústria armamentista, né? Indústria de armas. Porém, a população com alto nível de escolaridade, também baixa natalidade e baixa mortalidade. Os países do terceiro mundo eram os países que nem se viam
aliados às políticas capitalistas e nem também às socialistas. Então, os países do terceiro mundo, eles eram países capitalistas, subdesenvolvidos, não estavam diretamente ligados aos Estados Unidos, eles não eram industrializados, ou eram pouco industrializados, ou com industrialização tardia, e eram países que estavam recebendo, que recebiam as indústrias poluidoras, principalmente, oriunda dos países desenvolvidos. Durante a Guerra Fria, era essa a denominação dos países. País do primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Logo após o fim da Guerra Fria, essas denominações elas foram substituídas e elas passaram aos países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. Essa Guerra Fria, para ela ser desenvolvida, ela contou com vários planos, né? Tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles tiveram vários planos para poder desenvolver suas políticas, tanto do ponto de vista econômico, político e militar. Bom, no bloco ocidental capitalista, estabeleceu-se, do ponto de vista econômico, o Plano Marshall, que fundamentava-se no auxílio econômico dos países europeus destruídos na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente pode citar o exemplo do Reino Unido, da França, da Alemanha Ocidental, Canadá, a Áustria. Então, vocês vejam aí que não somente os países europeus, mas outros países que tinham aliança, né, que eram aliados aos Estados Unidos, e eles recebiam ajuda econômica. No bloco oriental socialista, também se estabeleceu-se uma política de ajuda econômica aos países, chamado Comecon, né? Então, todos os países que estavam diretamente ligados à União Soviética também receberam ajudas econômicas da União Soviética. Tanto a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, Polônia, Alemanha Oriental e outros. No plano militar da Guerra Fria, né, para proteger seus regimes políticos e ideológicos e, ao mesmo tempo, expandir suas áreas de influência, os Estados Unidos e a União Soviética criaram suas organizações militares. Os Estados Unidos criou a OTAN e a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia. São duas organizações. A OTAN ainda hoje existe, mesmo após o fim da Guerra Fria. No plano político da Guerra Fria, os Estados Unidos, né, com o objetivo de conter o socialismo, ele começa a incentivar regimes autoritários e as chamadas ditaduras militares, como no Brasil, né, que incentivou e foi instalada a ditadura militar, mas também em vários outros países da América Latina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. No bloco socialista, também teve um planejamento político. E lá foi criada a política do Partido Único, para muitos vistos também como uma ditadura, que travou uma luta política interna, né, na União Soviética, com prisões, com mortes, tendo o apoio da KGB, assim como os Estados Unidos tinham a CIA. Entre as várias disputas dos dois blocos, uma delas foi a corrida armamentista, processo que se estendeu por mais de 40 anos. Os Estados Unidos e a União Soviética colocaram o mundo em alerta. Afinal, ambas as nações passaram a investir de maneira significativa em estudos e produção de armamentos bélicos pesados. Além de armas, como capacidade nuclear, essa política adotada pelas duas potências ficou conhecida como equilíbrio de terror. Ou seja, os dois eram igualmente perigosos. Uma guerra entre eles podia colocar toda a vida do planeta, né, em xeque. Ameaçou a todos. Outra corrida foi a espacial, né? A União Soviética ganhou destaque em 1961, quando o cosmonauta Yuri Gagarin tornou-se o primeiro homem a viajar pelo espaço. Em resposta, os Estados Unidos continuaram investindo em pesquisa espacial e, em 1969, um astronauta norte-americano foi o primeiro homem a pisar na Lua. Essas não foram as únicas vezes que eles disputaram, não. Essa que já foi a conclusão final.
Vocês vão pesquisar um pouco mais sobre isso. Crise dos mísseis em Cuba. Foi uma outra situação em que os dois blocos se envolveram. Os Estados Unidos e a União Soviética fugiram do conflito armado direto, mas as duas potências enfrentaram uma enorme pressão no episódio conhecido como a crise dos mísseis. Na ocasião, a União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba, um território extremamente próximo do solo norte-americano e com ampla possibilidade de um ataque fácil ao país. Então, depois de uma negociação tensa, os Estados Unidos se comprometeram a não invadir Cuba, agora comandada já por Fidel Castro, desde que os mísseis soviéticos fossem retirados de lá. E isso aconteceu depois dessa negociação e a União Soviética retira os mísseis de Cuba. Por diversas vezes eles disputaram o poder e colocavam nessa disputa, né, o mundo todo sobre a ameaça. Guerras indiretas da guerra. Então, diretamente, os Estados Unidos e a União Soviética nunca se enfrentaram em guerra armada, mas por diversas vezes estiveram em vários conflitos onde um e o outro estavam ali indiretamente se enfrentando, como é o caso da Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, a Guerra do Vietnã, de 1964 a 1975, e a Guerra do Afeganistão, 1979 a 1989. Então, foram guerras dentro da chamada Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética estavam ali. Agora é com você. Vocês vão fazer a leitura do conteúdo no livro de Geografia de vocês, da página 16 a 26. Vão responder a atividade que também está no livro, nas páginas 29 e 30, as questões 1, 2 e 3. E também vão responder as questões do exercício complementar.